Bom demais ver você aqui nessa noite. Ontem à noite eu estava indo para um aniversário e à noite, dirigindo, eu falei para a Rafa assim, meu óculos está fazendo muita falta. Eu tenho uma pequena miopia, não é muito grave, assim, 15 graus aproximadamente. Não, estou brincando. É menos de 1 grau. E quando está entardecendo, para quem conhece, né, quem tem também, sabe que começa a ficar um pouco difícil enxergar. E à noite também, para dirigir, eu prefiro usar. Aí eu falei assim para a Rafaela, o óculos está fazendo falta. Eu consigo ver tudo muito bem. Eu consigo ver a rua, eu consigo ver os carros, eu consigo ver a sinalização. Não vai ser problema. Mas, se eu tivesse com óculos, eu estaria muito mais seguro. Eu sentiria que eu até poderia fazer algumas manobras mais fáceis, mais rápidas, né? Eu não ficaria preocupado se eu posso ou se eu não posso. Quem entende o que eu estou falando aqui? Existem algumas coisas que podem, às vezes, não fazer tanta falta, mas se estivessem conosco, nos traria essa força que eu queria falar para você hoje, que é muito importante, muito grande, chamada segurança. Há um anseio dentro de cada um de nós por segurança. E eu não estou falando apenas, a gente vai falar também, da segurança que nós pedimos aos nossos governantes, que nós queremos ver acontecendo na nossa vizinhança, na nossa cidade. Nós clamamos por segurança porque vivemos num ambiente onde muitas vezes falta a segurança. Mas eu quero falar de uma segurança principalmente dentro de você, pessoal, que produz em você, que faz com que você se torne alguém muito maior do que você é, ou que parece ser. Que traz para você uma certeza, uma convicção para tratar algumas coisas na sua vida. Uma pessoa segura, ela está à frente de muitos. Uma pessoa que se sente segura para efetuar um trabalho, para fazer, talvez, para conquistar alguma coisa, é uma pessoa que com certeza tem mais facilidade de chegar lá. No entanto, a grande maioria das vezes, existe sempre algo na gente para nos deixar inseguros. Há pessoas que estão inseguras nos seus relacionamentos. Não é incomum, pelo contrário, é uma das coisas mais comuns. No casamento, frequentemente, uma das pessoas não tem aquela segurança que gostaria de ter. No tratar com os filhos, nem todos os pais se sentem totalmente seguros, nem todos os filhos se sentem seguros. Há um anseio dentro de cada uma das mulheres por terem segurança no homem com quem elas estão namorando, noivando ou se casaram. E muitas vezes o homem também tem esse sentimento, não é tanto quanto às vezes uma mulher tem, mas também tem. Mas existem outros lugares, a gente quer ter uma segurança na nossa profissão. Não estou falando mais uma vez da segurança no ambiente de trabalho, né? Mas uma segurança de que aquilo ali vai permanecer, vai durar, a gente pode ficar tranquilo, a gente pode ficar em paz de que as coisas vão acontecer, a gente não vai perder o emprego amanhã, a gente vai continuar andando. Às vezes falta essa segurança. Quando você ouve falar de alguma coisa, quando você ouve uma má notícia, quando você abrir o jornal amanhã, tem tanta má notícia, né, nos jornais, e eles produzem frequentemente uma insegurança. Se você ouve falar que está todo mundo perdendo emprego, gera em você uma insegurança que talvez amanhã aconteça contigo. Se você percebe que há uma epidemia de dengue, de chikungunya, zika, talvez traga a alguns de nós uma insegurança, porque nós não queremos que isso aconteça conosco, mas a gente não se sente totalmente firme e seguro de que não vai acontecer. Se você percebe que as coisas estão dando errado financeiramente, ou então no ambiente familiar, ou então na sua saúde, seja o que for, com as pessoas ao seu redor, muitas vezes aquelas notícias chegam para você como se fossem para minar a sua paz, a sua tranquilidade. Mas se você for procurar bem, você perde, na verdade, aquela estabilidade que eu estou chamando hoje de segurança. A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia trata do início ao final sobre esse tema, sobre você se sentir seguro. E, mais uma vez, eu acho que nada se compara a alguém que se sente seguro. Mas para tratar disso, eu queria falar exatamente do oposto, do antônimo, do contrário da segurança. O sentimento de estar seguro
O sentimento de estar firme. Tem um outro sentimento que muitas vezes ocupa o lugar e tira e rouba isso de você. É o sentimento do medo. E o medo, ele tem vários nomes diferentes. Nós, às vezes, não dizemos que estamos com medo, mas estamos preocupados. Não, eu não estou com medo, eu tenho apenas um receio de que algo vai acontecer. Muitas vezes a raiva é uma manifestação de medo. A inveja é uma manifestação de medo. O ciúme, quando a gente tem a impressão de que vai perder algo, ou que vai perder alguém, ou que algo vai sair, ou vai mudar a nossa vida, aquele é um medo, tira a nossa paz, tira a nossa segurança. Nós não estamos mais tão firmes como estávamos antes. Hoje eu queria dizer para você que Deus estabeleceu que os seus filhos podem viver em total segurança. Que se você é da família de Deus, se é o seu caso, faz assim para mim, se é da família de Deus, se é filho de Deus, Ele planejou que você vivesse em paz perfeita, mesmo quando tudo diz o contrário. Está todo mundo ligado? Pessoal da galeria, eu prometo olhar um pouquinho mais para vocês hoje. Amém? Então, para a gente tratar disso, hoje a gente vai falar sobre uma mensagem que está no meu coração já há muitos anos. Eu falei disso, se não me engano, está aqui a data, em 2009, 7 anos atrás, eu trouxe isso. E eu guardei isso no meu coração, nunca mais consegui achar essa mensagem, que eu deixo tudo no computador. E eu tinha uma paixão por ela, eu queria poder voltar a trazer. Hoje, claro, o Espírito traz de uma maneira muito nova ao meu coração. E encontrei, ela está no papel, não está no computador. E são 10 princípios. Você pensa assim, pastor, quando o senhor prega 3, demora 2 horas. Imagina hoje. Mas são só princípios, a gente queria só plantar isso no seu coração. E eu tenho no meu espírito, e eu creio que é de Deus isso, que isso vai inflamar você hoje. E que se você estava ou tem estado preocupado, Deus vai começar a curar você disso nessa noite. Amém? Você está pronto? Abra lá sua Bíblia no Salmo 34. As minhas passagens são algumas, não estão no telão. Se o pessoal do telão for bem rápido, vai colocar lá para você. Salmo 34, os primeiros 4 versículos. Nós pregamos e cremos de todo o nosso coração que o justo viverá pela fé. Ou seja, o estilo de vida que Deus planejou para você é o estilo de vida da fé. Nós sabemos que fé é certeza e convicção. Certeza do que eu ainda não estou vendo, convicção do que eu estou esperando. Ou seja, há no meu coração, mesmo sem que eu entenda, uma tranquilidade, uma paz, até uma alegria, uma firmeza de que o que não estou vendo ainda vai acontecer. Eu posso ficar em paz porque a promessa de Deus vai se cumprir. Deus planejou que você vivesse assim. E para você viver em fé, você não vai conseguir viver em fé quando o medo está presente. E quando a gente caminhar aqui um pouquinho mais, você vai identificar na sua vida, tem algumas coisas que produzem medo. Talvez seja em casa, talvez seja no trabalho. Talvez você tenha um medo comum que muitas mães e pais têm, que o seu filho não esteja em segurança quando ele sai de casa. A minha mãe é um exemplo clássico disso. Minha mãe, se eu demorasse 2 minutos para chegar em casa, ela pensava no pior. Ela não pensava assim, atrasou. Não, ela pensava assim, assaltaram, sequestraram, roubaram, mataram, Aquelas coisas leves. Não sei quantas mães aqui imediatamente se identificam com isso. Mas o que é isso? Alguém já disse amém aqui. O que é isso? É um sentimento que foi plantado em nós de alguma maneira. E eu creio de todo o meu coração, a fé vem pelo? O medo também. Tem certas coisas que a gente ouve, que a gente vê que faz com que a gente fique preocupado. A minha mãe falava, filho, toma cuidado, o Rio de Janeiro é perigoso. Por que ela disse que o Rio de Janeiro é perigoso? Porque o jornal disse para ela que é. Porque o Jornal Nacional, ou o jornal que ela leu, ou a revista, ela leu e ela ficou impressionada com o que aconteceu no bairro que a gente mora. Na rua, na minha rua, há pouco tempo atrás, uma pessoa foi assassinada. Então isso, obviamente, faz você pensar assim, mas isso aconteceu aqui do meu lado. O que impede de acontecer
comigo ou com os meus, com a minha família também. E são esses sentimentos, esses medos, que quando estão presentes na sua vida, não vão permitir que você tenha fé. Em outras palavras, você não pode ter fé e medo ao mesmo tempo. Se você tiver com medo, então você não tem como ter fé naquela situação. Se você tem fé, mesmo no meio de tudo dando errado, ou no meio de uma grande tempestade, você já venceu o medo naquela situação. Amém? Eu tenho certeza que se eu perguntar, muitos vão levantar a mão. Você já esteve nessa situação, onde você estava numa tempestade, onde tudo estava errado, e você não sabe explicar, mas havia uma tranquilidade, uma paz no seu interior, e uma certeza de que aquilo ali iria acabar. Quantos levantam a mão comigo aqui? Já teve? Você sabe do que eu estou falando. No Salmo 34, o salmista diz o seguinte: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Em outras palavras, tanto no bom tempo quanto no tempo ruim. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. E ele faz um convite: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. O versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, ou Ele me respondeu. Você sabia que quando você busca o Senhor, Ele responde? Não existe isso, você buscá-lo de todo o coração, realmente Ele ignorar você. Não, Ele te responde. E aqui diz: e Ele me livrou de todos os meus medos, de todos os meus temores. Diga comigo, vamos ler junto no telão? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Glória a Deus. É possível ter uma vida sem medo. Não é uma utopia, não é algo apenas que a gente prega e você nunca vai conseguir conquistar. Nós estamos dando a você evidência na palavra de que Deus livra homens de todos os seus medos, de todos os seus temores. E é bom que você tenha isso no seu coração. Fala para quem está perto de você: você pode ser 100% livre. Amém? O medo é algo que tem contaminado o nosso planeta desde praticamente o início de tudo. Quando Deus cria tudo que Ele criou, e depois Ele cria o homem e a mulher e coloca nesse lindo lugar que Ele preparou, o medo não está presente. O medo vem. É a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, é logo depois que o pecado entra na terra. Deus fala para Adão: olha, você só tem uma regra. Não são 10, não, uma só. Você não vai comer dessa árvore. É interessante, Deus separa e diz assim: todo o restante é de vocês. Essa daqui não. Deus já estava ensinando ao homem que certas coisas precisam ser separadas, santificadas, e que o homem precisa ter algum tipo de limite. Você já se perguntou para que Deus botou essa árvore lá? Quando hoje você vê o mundo como está, meus filhos, quando eram menores, eles aprenderam que todo pecado vem por causa de Eva. Por isso que a gente tem que falar de machismo na terça-feira, realmente, né? Mas vem de Adão e Eva, vem do pecado. E de vez em quando alguma coisa ruim acontecia. Às vezes não tinha nada a ver, mas a minha filha rapidamente fazia aquela matemática e dizia assim: é por causa do pecado. Ela falava: Eva miserável, né? Ficava com raiva de Eva lá atrás. Aí você pensa assim: por que Deus botou essa árvore lá no jardim? Você já teve esse questionamento? Porque se Ele não tivesse colocado, não teria problema nenhum. Nós nunca teríamos conhecido o pecado. Nunca teria ninguém, né? Talvez, a gente pensa, nunca teríamos tantos problemas que vieram como consequência daquele pecado original, da desobediência a Deus, de dar ouvidos ao diabo. Se não tivesse onde pecar, o diabo não ia ter onde tentar as pessoas. Mas tinha lá uma coisa, uma só: pode tocar em tudo, só não pode tocar nisso. Se tiver 10 portas e uma tiver escrito assim: proibida a entrada, não é para lá que você quer ir. Você fica de olho nela, você fica pensando: mas por quê? Eu quero saber por quê, por que não pode? Por quê, né? E Eva ficou ali naquela árvore, a serpente aparece,
fala com ela, ela cai, e tudo que você sabe que aconteceu depois. Por que tinha uma árvore? Porque, queridos, Deus, e isso é tão importante, Deus, Ele sempre dá ao homem a alternativa. Se Deus não coloca nenhuma árvore, ou seja, nenhuma opção para o homem errar, Ele está obrigando o homem a servi-lo e a amá-lo. E isso não é amor de verdade. Se você não tiver a opção de não amar, você nunca vai amar propriamente. Se eu obrigar você a me amar, isso não é amor. Mas se eu te der a opção de dizer, você pode me amar, ou você pode me rejeitar, e você escolhe me amar, esse amor é verdadeiro. Então Deus, desde o início, o tempo todo, deixou sempre que o homem escolhesse, que o homem fizesse a opção. Se eu vou ou não vou servir, se eu vou ou não vou seguir, se eu vou ou não vou amar a Deus. Naquele momento, Eva acabou atendendo uma outra opção, um outro caminho. E só ali aparece pela primeira vez a expressão medo. Deus vem procurar o homem e Adão não responde. E depois ele procura e Adão simplesmente fala, Senhor, eu ouvi que o Senhor estava no jardim. E quando eu percebi a sua presença, eu me escondi porque eu tive medo, porque eu percebi que eu estava nu. Tive medo. Deus já sabia tudo o que tinha acontecido, mas ainda assim ele faz uma pergunta, como é que você sabe? Quem que te fez entender isso? Na verdade, Deus já estava tentando colocar no coração de Adão, né, esse princípio, esse conceito. Por que você agora está com medo se você nunca teve antes? Alguma coisa aconteceu. E Deus deixa registrado, talvez que Ele queria que Adão soubesse, mas Ele queria que eu e você soubéssemos que o medo está intimamente ligado ao pecado. Não o pecado que você comete, mas a condição e a natureza de pecador que nós herdamos de Adão. Então vamos lá, entrar logo nessa pequena lista de 10. Deus não quer que o homem tenha medo, não queria, desde o início. E a sua palavra diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. O que pode te libertar hoje, inclusive do medo, como a gente leu, que Ele nos livra de todos os nossos temores, é a verdade, é a palavra de Deus. O que vai te libertar do medo hoje é a verdade da palavra, que vai te garantir que você não precisa viver com medo. Vamos ver então essas 10 verdades bíblicas que podem nos libertar do medo. 10 razões para nunca mais você ser dominado pelo medo de novo. Você não deve ter medo porque, número 1, Deus disse para você não ter medo. Não precisa nem de 10, né? Essa seria mais que suficiente. E esse aqui eu não vou ler nenhum versículo com você, porque seriam muitos para confirmar. Quantas vezes Deus falou, não temas? Quantas vezes Ele disse para você não ter medo? Não se turbe o vosso coração, não te atemorizes, não andeis ansiosos, não fique preocupado. Quantas vezes isso aparece como Deus dizendo isso ao homem? Você sabe quantas vezes? Tem gente que contou, eu não tenho certeza, mas são centenas de vezes. Não são 2 ou 3, não são 10 ou 20, são cerca de 300 vezes. Quantas vezes Deus fala e por que Ele fala tanto isso? Toda vez que um anjo aparece para alguém, ele começa o seu discurso dizendo, não temas. Talvez porque naquele momento a pessoa estivesse com medo do anjo, mas ele também estava dizendo assim, olha, diante do que você está vivendo agora, não precisa ter medo. Quando uma guerra estava para estourar, Deus mandava um mensageiro, ou Ele mesmo de alguma maneira aparecia, ou através de um profeta declarava, o Senhor diz, não temeis, não vos assusteis, por causa dessa grande multidão que vem, a batalha não é de vocês, é do Senhor. Frequentemente Deus chega para o homem e diz, não temas. Quando o chefe da sinagoga, Jairo, recebe a notícia de que a sua filha tinha morrido, veja a gravidade do negócio. Ele estava levando Jesus até a casa dele para que a filha fosse curada. No meio do caminho ele recebe a notícia que ela foi morta, que acabou. Essa expressão volta. Jesus olha para Jairo e fala, não temas. Frequentemente, quando Deus fala para você não temer, é porque você está sendo seriamente tentado.
a temer, a ficar com medo. Centenas de vezes. Ele fala isso para Abraão, não temas. Ele fala isso para Isaac, para cada um dos patriarcas. Ele fala isso para Moisés, ele fala isso para Davi, ele fala para Elias. Toda hora ele fala para alguém. Talvez ninguém na Bíblia ficou sem ouvir isso. Jesus disse isso várias vezes aos seus discípulos. Disse a outras pessoas. Deixou registrado para que eu e você ouvíssemos. Você sabe o que não tem na sua Bíblia? Nenhuma vez Deus ou Jesus dizendo assim: olha, tenta não ficar com medo. Porque é assim que a gente traduz. Quando Deus fala não temas, parece que a gente ouve de uma outra maneira. Parece que Ele está dizendo assim: olha, faça o melhor que você puder. Tenta não ficar com medo. Eu sei que é difícil, mas tenta. Não, em nenhum momento Ele fala para você tentar. Ele fala para você não temer. Que você se garanta na presença dEle. Na verdade, que Ele é por você, que Ele está com você. Em nenhum momento. Se Deus chegasse para você e dissesse: tenta não ficar com medo, isso indicaria que talvez você não seja capaz. Então tenta, se você conseguir, ótimo, mas se você não conseguir, paciência. Mas quando Ele diz não temas, está implícito que você tem tudo que é necessário para não temer. Que Ele já te armou e te potencializou para ser alguém que consegue vencer aquele medo. Quando o medo aparece, a gente pensa que a gente é refém dele e não tem mais jeito. Quando nós sentimos medo, nós perguntamos para Deus: como assim não temas? Não tem mais como. Eu já estou temendo, eu já estou com medo, não tem como escapar disso. Mas, querido, se a Bíblia diz que você pode fazer alguma coisa, se ela manda você fazer alguma coisa, é porque você pode. Você entende isso? Se a Bíblia nos manda fazer algo, então é porque nós podemos. Se a Bíblia manda você parar de fazer algo, é porque você pode fazer isso. Então guarde esse princípio que eu vou deixar aqui para você. O medo não é uma força que nos controla. A despeito, ou seja, independente do que nós queremos ou não queremos. Se um assaltante aparece, coloca a arma na sua frente, você pensa assim: não tem jeito, eu vou ficar com medo. Sim, humanamente, naturalmente. Mas quando Deus chega para você e fala: ainda assim, não temas, você precisa pensar nisso. Aquele medo não é algo que simplesmente abraçou você e não tem jeito, e engoliu você e não tem jeito. Não, o medo é algo que se aproxima de nós e nós podemos permiti-lo ou podemos resisti-lo. Toda vez que você sente medo, você pode vencê-lo. Toda vez que você sente as manifestações ou os sintomas de alguém que está com medo, está em você a capacidade de resistir e vencer aquilo. Porque isso que Deus falou: não temas, porque Ele sabe que você pode, que você consegue. Posso ouvir um amém na igreja? Mas você pode também abrir a sua guarda. Você pode simplesmente receber. Aliás, a gente faz muito isso. Tem certas coisas, né, que Deus quer nos dar e nós às vezes resistimos. Tem certas vezes que o inimigo traz alguma coisa para a gente e a gente recebe, porque não percebe que vem do inimigo. E isso nos leva para o segundo ponto: medo não é de Deus. Por que você não deve ter medo? Porque não vem de Deus. E eu sei que alguns até vão discordar de mim. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim: um pouquinho de medo é bom. É bom que você tenha um pouco de medo. Eu não vou pregar isso para você porque eu sinceramente não acredito. E eu te dou a liberdade, você não é obrigado a acreditar como eu acredito. Mas eu não acredito que um pouquinho de medo é bom. Se fosse, a gente teria descoberto isso na própria palavra de Deus. Por que alguém diz isso? Porque pensa: se eu tiver um pouquinho de medo, eu vou ficar mais seguro. Eu preciso ter medo na hora que eu vou atravessar uma avenida movimentada. Eu preciso ter algum tipo de força que me ampare. Mas a gente chama isso de medo, mas não precisa ser medo. Você tem que respeitar o que está acontecendo e você tem que ser prudente. Medo é uma outra coisa. Não, eu preciso ter medo quando eu vou na praia e quero entrar no mar e as ondas estão fortes. Não, você não precisa ter medo. Você precisa ser inteligente. Você precisa ser prudente. Você precisa controlar. Você precisa saber o que pode e não pode fazer. Mas não quer dizer que você tem que ter medo. Quem está ligado aí, diga amém. Medo não vem de Deus. Quando nós temos medo, nós estamos sendo movidos pelos nossos sentimentos. E Deus te chamou para ser movido e dirigido pela fé. Quando você sente medo, é aí então que você deve começar a resistir. Olha, presta atenção aqui em mim.
Diga comigo, medo não vem de Deus. Faz uma gentileza, fala com um sorriso para quem está do seu lado, medo não vem de Deus. Agora eu te pergunto, se não vem de Deus, vem da onde? Vem de uma outra fonte, e ela não é boa. Frequentemente vem do inimigo das nossas almas, vem do diabo. Então eu pergunto para você, se o diabo chega até você e te dá um presentinho, você quer recebê-lo? Nenhum? Nem se estiver bem embalado? Não. Claro que não. Nós não queremos receber nada, e digo para você que não venha de Deus, porque vem do inimigo. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente saudável e equilibrada. Romanos 8,5 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus. Se Ele é teu Pai, você pertence a Ele. Você não precisa ter medo. Não foi Deus que nos deu medo. E se não foi Ele que nos deu, nós não devemos aceitar. Medo não vem de Deus, medo vem do inimigo. E quando nós cedemos a esse medo, nós estamos cedendo ao espírito maligno. Mas André, como é que eu faço? Porque como é que eu evito o que eu estou sentindo? Eu acho que você não vai conseguir evitar sentir alguma coisa. Mas ouça, só porque você sente alguma coisa, não significa que você tem que dar lugar e agir baseado naquele sentimento. Amém? Não sei se eu já falei para você, mas eu jogo vôlei na praia. Acho que eu nunca mencionei isso aqui, mas... né? E de vez em quando estou lá jogando, e algumas coisas acontecem que... Jogando, por exemplo, uma dupla, você tem que correr mais. E aí eu jogo, às vezes, aquela bola bem difícil, que o pessoal fala que é maldosa. Frequentemente fala, você é pastor, mas você não vai para o céu, está vendo o que você fez? Aí aquela bola assim, para matar o adversário, né? E às vezes o contrário também acontece. E quando eu jogo, falo aqueles palavrões lindos e fantásticos, né? Na minha direção. Não, perdão, pastor, respeito você, mas né, já falou tudo que tinha que falar. E aí eles falam, vem cá, você também não tem vontade de fazer isso? Eu falei, claro que eu tenho. Vontade de xingar os outros toda hora. Por que você não chega? Aí eu falo isso, só porque eu sinto vontade, não quer dizer que eu tenho que fazer. Só porque né, aquela vontade vem, não quer dizer que eu tenho que agir baseado nela. Eu não sei se eles entendem tudo que eu estou falando ali, mas o princípio é esse. Só porque você sentiu vontade de bater em alguém, quer dizer que você foi lá? Não necessariamente. Só porque você sente vontade de revidar o que foi feito a você, você é obrigado a fazer isso? Não, o Espírito de Cristo nos diz assim, não, se você recebeu de um lado, oferece a outro, por mais estranho que seja, por mais que você tenha uma vontade, não quer dizer que você tem que ceder àquela vontade. Não quer dizer que você tem que fazer e agir baseado naquele sentimento. A Bíblia diz que nós devemos nos revestir do novo homem. Andar no Espírito é andar de acordo com o que Deus te disse e não de acordo com o que você sente. Toda vez que você age com base no que você sente, toda vez não, mas 90 ou 99% das vezes você vai agir errado. Você precisa repensar. É meio doido isso, mas tem um monte de gente que vai pregar para você, não faz o que você quiser, faz o que está no seu coração, faz o que está na sua mente, na sua vontade. Essa é uma das piores dicas que alguém pode dar a alguém. Frequentemente o que está dentro de você vai te empurrar para fazer o que a sua carne quer fazer, que é revidar, que é dar o troco, que é agir como todo mundo age. Mas agir como Jesus, agir como Cristo nos ensina, é muitas vezes calar aquela vontade, é segurar um sentimento. O crente maduro já aprendeu que, embora você possa sentir-se mal, você não age baseado naquele sentimento. Você pode sentir vontade de chorar, mas pela fé você canta de alegria, louvores ao Senhor.
mesmo com aquela vontade. Você pode sentir vontade de ficar deitado na sua cama, coberto até a cabeça, ouvindo, pense em mim, chore por mim, ali chorando, mas você se levanta e adora a Deus do jeito que você tiver. Você crê que você pode fazer isso? Você pode sentir vontade de bater em alguém, mas ao invés disso você dá um sorriso e trata bem aquela pessoa. Isso é Cristo através de nós. Da mesma maneira você pode sentir medo, mas resisti-lo. E se você o fizer, você vai vencer. Que alguém diga amém. Em terceiro lugar, você não deve ter medo, porque aquilo que você teme acaba vindo sobre você. Está em Jó, no capítulo 3, versículo 25, e eu penso que é uma lei espiritual. Ele diz, aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. André, você não acha que você está exagerando? É isso mesmo? Se eu ficar sentindo muito medo de alguma coisa, aquela coisa vai acontecer comigo? Deixa eu explicar para você, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas deixa eu só mostrar para você como que isso funciona. Quando Jó estabelece isso, ele está dizendo que se você não quiser que algo venha contra você e aconteça com você, você precisa se livrar daquele medo ali. Pode soar como um grande desafio, mas é verdade. Quanto mais você teme alguma coisa, mais você está abrindo a porta e puxando aquilo para dentro da sua vida. O medo funciona como um imã que vai puxar aquilo que você teme para dentro da sua vida. E talvez você pense que, será que isso funciona desse jeito? Eu vou te explicar porque o princípio é o princípio bíblico. Ficar com medo daquela doença é uma ótima maneira de contraí-la. Ficar com medo de que isso ou aquilo vai acontecer com você é uma boa maneira de ver isso acontecendo. Porque nós podemos dizer que medo é um tipo de fé, mas é fé na pessoa errada. Medo é como se fosse fé no diabo. Não faz sentido? Para aqui comigo. É na capacidade e na habilidade que Satanás tem de fazer coisas ruins. Muitas vezes, quando nós tememos, nós estamos dizendo que nós acreditamos que isso vai acontecer. E nós estamos dando matéria-prima para ele trabalhar na nossa vida. O que fé é para Deus, medo é para o nosso inimigo. Se nós cremos na capacidade de Deus e na sua disposição de agir em nosso favor, e nós esperamos que Ele faça algo bom em nossas vidas, isso é fé. A Bíblia diz exatamente isso. Certeza do que se espera, convicção do que você ainda não vê. Não aconteceu, mas eu já estou aguardando. E eu já estou alegre, eu já estou em paz, porque vai acontecer. Mas quando acontece o contrário, quando ao invés de ainda não aconteceu, mas eu já estou preocupado, eu já estou ansioso, eu já estou esperando o pior acontecer, também é um tipo de fé, é um tipo de crença, mas é contaminado. É a mesma coisa só que em relação ao inimigo. Quando você está com medo, significa que você está convencido de que o diabo tem a habilidade, ele tem o acesso, ele tem a capacidade de fazer algo ruim na sua vida, e mais, você está só esperando, porque você sabe que vai acontecer. É só uma questão de tempo. Quando você tem medo, ainda não aconteceu, mas você está esperando que aconteça. Você percebe os princípios da fé. Da mesma maneira que eu creio que Deus pode fazer algo, eu também posso crer que o inimigo pode fazer algo. Quando eu creio que o inimigo pode fazer, isso chama-se medo. Por isso que Jesus é tão incisivo nisso. Ele fala, não fique com medo. Não andeis ansiosos, vosso Pai sabe do que vocês precisam. Dê matéria-prima para Deus trabalhar na sua vida, crendo e confiando nele. Não dê matéria-prima para o inimigo trabalhar na sua vida. Corte tudo aquilo que ele poderia receber de você. Corte completamente. É uma fé negativa, contaminada. Em Hebreus 2 diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Essa parte que eu queria que você guardasse, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha que tremendo, pela morte de Jesus, tudo que o inimigo realmente representava foi destruído. E livrasse, versículo 15, todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
Você talvez já tenha percebido, ou na sua vida ou na vida de alguém, esse princípio: o medo nos torna sujeitos à escravidão. Os seus medos virão sobre você. Isso não é superstição, isso é Bíblia. Medo é uma maneira negativa de crer. Se você tem medo de alguma coisa, é porque você espera que aquilo aconteça. E nós não podemos simplesmente levar isso de qualquer maneira. Não é tão sério assim. Não, é muito sério. Fé é a expectativa de que Deus vai fazer algo bom na sua vida. Medo é uma expectativa de que o inimigo vai fazer algo ruim na sua vida. Não vem de Deus, você não precisa aceitar que alguém diga amém. Mas ambas são expressões daquilo que você crê e espera. Se você percebe algum tipo de medo na sua vida, eu queria te convidar hoje: seja rápido para se livrar dele, porque você não quer que nada disso aconteça na sua vida. Amém, queridos? Número 4, por que você não precisa ter medo? Porque o nosso Deus é o maior, não há quem se compare a Ele, não há Deus como o nosso Deus. Diga bem alto: não há Deus como o nosso Deus. Glória a Deus. Não há Deus tão grande, não há Deus que se compare, não há Deus que chegue nem perto, nem aos seus pés. Eu queria que colocasse no telão para mim Isaías 43 e depois 44, porque aqui essa passagem eu creio que pode avivar o seu espírito, para você lembrar quem é que está tomando conta da sua vida. Isaías 43, versículo 10, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Verso 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. 12: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Glória a Deus. Capítulo 44 é o próximo capítulo, a partir do versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim? Deus quer saber se tem algum outro. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. É como se Deus estivesse, de certa maneira, rindo e debochando dos outros que vão se dizer deuses, de outros deuses que vão ser adorados por outros povos. Deus está dizendo: qual deles é capaz de prever realmente o que vai acontecer? Que o faça. Versículo 8: não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? E ele mesmo responde: não há outra rocha que eu conheça. Eu percebo o senso de humor de Deus, dizendo assim: eu não conheço nenhum, né? Eu não sei de nenhum outro. Vocês conhecem algum outro Deus além de mim? Ele, o Criador de todas as coisas, está dizendo: eu acho que não tem nenhum outro, eu não conheço. O teu Deus, o Deus a quem você serve, é grande desse jeito. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do teu passado e do passado de tudo. Ele sabe do presente, Ele sabe do futuro. Há outro Deus além do nosso Deus? Não há. Se houvesse, Ele saberia, Ele nos diria. E o verso 24: assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Você está recebendo isso? Deixa eu ler de novo para você absorver. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás
Os sábios, cujo saber converte em loucuras, glória a Deus, que confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos meus mensageiros. Quantos aqui creem que Deus é Deus? Quem há como Ele? Não há outro. Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. E Ele diz, eu te cingirei ainda que não me conheces. No versículo 14, no final, diz assim, só contigo está Deus. Está lá no finalzinho. Deus está contigo somente. E não há nenhum outro Deus. Glória a Deus. Queridos, Deus não está se gabando. Ele está apenas revelando a realidade que todos nós precisamos entender. A palavra de Deus diz que para Ele não há impossíveis. Tudo é possível ao nosso Deus. Por que você não precisa ter medo? Porque o seu Deus, aquele a quem você serve, é maior do que qualquer outra coisa. Não se compara a qualquer outra coisa na sua vida. Se você quiser hoje sair daqui vitorioso, basta parar de engrandecer os seus problemas e começar a engrandecer o seu Deus. Declarar que aquilo não é nada para Ele, que Ele é infinitamente maior. Glória a Deus. 1 João 4,4 diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar olhando para o tamanho dos nossos problemas. E se você está olhando para o seu problema, ele vai ficar grande. E por maior que seja o nosso Deus, ele fica muito pequeno dentro de nós, no nosso pensamento. Mas que hoje você seja reavivado nessa verdade. Não há Deus como o nosso Deus. Amém, queridos? Número 5, você não precisa ter medo porque Deus é por nós. Porque eu poderia ficar falando da sua grandeza, de como Ele é grande demais, de como Ele é poderoso, e ainda assim você pensar, mas esse poder todo está ao meu dispor, está a meu favor, tem alguma coisa a ver comigo? Ou esse poder todo de Deus é somente para Ele usar com outras pessoas, ou talvez, será que eu tenho a ver com isso? Eu sei que Deus é poderoso, André, eu sei que Ele pode fazer qualquer coisa, mas ninguém sabe se Deus vai fazer realmente alguma coisa na minha vida. Ele tem poder para me ajudar, mas não dá para saber se Ele vai. Isso não é verdade. Se você acreditar na palavra de Deus, você vai descobrir. Salmo 118, versículos 6 e 7 diz assim, o Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Diga comigo assim, Deus quer me ajudar. Mas a passagem maior de todas, que coroa a verdade, essa verdade de uma maneira tão tremenda e gloriosa, é Romanos capítulo 8, que você conhece bem, eu vou ler para você. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Das coisas que você tem visto, ouvido e vivido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Perceba qual é a grandeza e a profundidade que ele vai. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Aleluia. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Você sabe por que você não pode ser condenado? Porque Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus e intercede por você. É grande demais. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Para cada uma dessas a gente podia fazer uma mensagem, porque todas elas são muito presentes hoje na nossa vida. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, com base nisso, você não tem como viver seguro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e essa é para você também declarar, diga, eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura e profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Deus é por nós. Deus é por você. Se Ele fosse contra nós, Ele não teria enviado o seu Filho Jesus. Se Jesus fosse contra nós, Ele não teria vindo. Ele não teria morrido. E com certeza Ele não estaria vivendo assentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, por toda a eternidade. Ele é por nós. O inimigo quer que você acredite que Deus está o tempo todo olhando para você, procurando algum jeito de te condenar. Ele não está fazendo isso. Deus não está procurando maneiras de te punir. Se Ele quisesse fazer isso, você sabe o que Ele precisava fazer para que você fosse punido? Nada. Nós conseguimos fazer isso muito bem. É só deixar viver a nossa vida corrompida, corrupta e condenada. Mas não, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo. Jesus amou ao mundo de tal maneira que veio, escolheu vir. Ele não está procurando maneiras de evitar abençoar você. Ele não está procurando faltas em você para poder não te abençoar. Pelo contrário, Ele está procurando qualquer espaço na sua vida para encher de bênçãos, porque Ele é por você. Outra razão, porque você não deve ter medo, porque Deus é o soberano, justo juiz de toda a terra. Muitas vezes isso é uma razão porque nós sentimos medo, nós não percebemos quem é que realmente está no controle. Você conhece a história muito bem de Jesus. Para ser crucificado, ele passa por um homem chamado Pilatos. Pilatos era o grande governante daquela região. Todo mundo queria saber o que ele falasse, porque o que ele falasse ia ser determinante. E há uma briga, uma luta dele ali. Ele fala, mas eu não estou vendo nenhum problema, para que a gente está condenando? Depois ele resolve lavar as mãos. E existe um diálogo entre Jesus e Pilatos que faz Pilatos entender que, se ele quiser, né, que Jesus não está ali para ser condenado por ele, Pilatos. Jesus deixa bem claro que ele só está ali porque Deus quer que ele esteja ali. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele tem controle de todas as coisas. Nós precisamos compreender que mesmo quando não parece, Deus está assentado no trono. Mesmo quando não parece, Deus continua no controle das nossas vidas. Não tenha dúvida disso. Você está preocupado com o que vai acontecer com a nossa nação? Se vai ter impeachment ou se não vai ter? Para onde que vai o nosso país? Vai ter outras eleições? O dólar vai cair? E a inflação? E o emprego? Porque você acredita que são os governantes que realmente estão controlando toda essa situação? É bom a gente acordar hoje, porque nós fazemos parte de um outro reino. E o nosso Deus é o real, verdadeiro juiz de toda a terra. Nós precisamos ter uma revelação. Jesus tinha a revelação de que Deus, Pai, era o juiz soberano. O que o diabo gosta muito de fazer é imitar Deus. Ele se apresenta como alguém que ele não é. O diabo faz você e eu acreditarmos que ele é muito grande e poderoso, que ele pode fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, com quem ele quiser, mas ouça, não pode. O diabo não é isso tudo que pintaram para mim e para você. Você já viu esses filmes de terror? Tinha uma época que tinha uma onda de filmes de exorcismo, muito interessante. Os filmes de exorcismo me deixam desesperadamente com raiva, porque a pessoa está lá, a gente percebe até que está fazendo um bom trabalho, né, de endemoniado ali, está bonito o negócio, de vez em quando voa, sei lá, né, sobe as paredes, beleza, mas aí chega alguém para exorcizar aquela pessoa e fica ali horas e horas e horas e horas e sai, e nenhuma vez ele fala assim, em nome de Jesus. Você não fica com vontade de entrar no quarto lá, na televisão, e dizer, fala aí em nome de Jesus para esse negócio sair. Não tem noção de autoridade. Alguns filmes que falam sobre os últimos dias também pintam Satanás como um dragão poderoso. Todo mundo morre de medo de tudo que o diabo aparenta ser. E não é
por acaso, existe uma indústria, vamos dizer assim, sobrenatural, na intenção de fazer a gente acreditar que Ele é isso tudo. Mas a Bíblia, minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Jesus despojou Ele de tudo isso. Que Ele foi, ele foi, vamos dizer assim, né, envergonhado em praça pública, despojado de todo o seu poder. Se você meditar na palavra de Deus a respeito desse assunto, você vai descobrir que é o medo que dá lugar a que o seu medo é que muitas vezes dá esse combustível para o inimigo. Mas quando você descobre na palavra de Deus quem é Deus e quem é Satanás, a gente tem a impressão de que eles estão lutando. Não existe uma luta entre diabo e Deus, porque não tem comparação. Não existe uma luta entre uma montanha e uma formiga, não existe. Não tem como existir. Nós acreditamos que existe o bem e o mal lutando. Não, a luta simplesmente, Jesus já venceu lá naquela cruz. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca, esse inimigo é completamente destruído. Nós às vezes achamos que ele é alguma coisa, mas ele não é isso tudo. Não acontece nada nesse planeta sem que o nosso Pai permita. E não acontece nada na sua vida sem que você permita. O diabo não pode fazer absolutamente nada na sua vida sem a sua permissão. Não pode. Se você está em Cristo, se você está crendo no Senhor Jesus Cristo. Só tem uma coisa que nós às vezes não conseguimos entender. Deus permite muita coisa acontecer nessa terra que não é da sua vontade. Por quê? Tem muitas respostas. Eu não poderia falar todas para você aqui agora. Mas Deus resolveu, como a gente falou para você lá no início, Ele colocou uma árvore porque Ele queria que o homem tivesse a opção. Na sua, soberania, Deus estabeleceu que o homem precisa crer nele, confiar nele e se apropriar dos benefícios que Ele disponibilizou lá na redenção em Cristo Jesus. E o homem precisa confiar em Deus. Não é Deus que tem que se adequar à minha capacidade ou não de crer. Mas você entende que Deus está sentado num trono? Que Ele é o juiz de toda essa terra? Diga amém. Ainda que você não compreenda tudo, não fique pensando que você pode ficar questionando a Deus e julgando e achando que Ele não é justo. Você viveu muito pouco tempo até agora, muito poucos anos, tem muita coisa que você não sabe. Mas eu prometo a você, eu garanto a você que se você visse tudo o que está acontecendo, todo o quadro, não apenas um pedacinho dele, mas todo o quadro, se você pudesse ver tudo que está envolvendo hoje na sua vida, não teria outro jeito, você se prostraria e adoraria o Senhor e declararia: o Senhor é justo. Eu não entendo, muita coisa eu não entendo, mas Ele é justo. Há muitas coisas que você não compreende, talvez nunca compreenda. Talvez passe o tempo e você nunca descubra. Mas jamais acuse Deus de injustiça. Quando nós fazemos isso, revela a nossa ignorância e falta de fé. Nosso Deus é justo. E Ele é o juiz de toda a terra, que alguém diga aleluia. Não apenas Deus é justo, mas você não precisa ter medo porque você foi feito justo. Seria um bom motivo para você ter medo, se você estivesse sob condenação. Mas como juiz sobre toda a terra, Deus nos declarou justos, inocentes, não merecedores de nenhuma punição, livres de toda condenação, livres de toda maldição, livres de todo julgamento. Você crê nisso? Que você já foi julgado e inocentado pelo sangue de Jesus? Já aconteceu. Jesus pagou o preço por mim e por você. Nós fomos justificados. E a Bíblia diz que nós fomos estabelecidos em justiça. Estamos distantes de opressão e de medo. Eu creio de todo o meu coração que eu fui justificado em Cristo Jesus. Então, quando a condenação tenta encontrar lugar na minha vida, eu preciso toda hora lembrar: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele recebeu essa condenação para que eu não precise receber mais. O oitavo motivo pode chamar a sua atenção, porque a gente nunca prega sobre isso. Mas você sabe por que você não precisa ter medo? Porque nós temos anjos. Você crê nisso? A gente não fala muito nisso, mas a Bíblia fala muito.
E ter anjos ao seu dispor, ou ao seu serviço, como a Bíblia diz, pode nos trazer grande conforto. Porque nós vivemos num mundo cheio de demônios, cheio de pessoas más, cheio de malignidade, cheio de motoristas malucos, cheio de terroristas, cheio de traficantes, cheio de doenças, cheio de mal para tudo quanto é lado. E nesse mundo, além de tudo que você ouviu até agora, Deus também colocou anjos ao teu dispor. Jesus disse a respeito daquelas crianças que foram trazidas até eles, e disse assim: os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Mateus capítulo 18 diz isso: crianças têm os seus anjos. E aí criou-se uma doutrina que somente as crianças têm. Não sei se em qual faceta do cristianismo, mas algumas religiões ditas cristãs vão dizer que a criança tem anjo até uma certa idade. Qual é a idade? Alguém sabe? 7, minha esposa sabe. Até os 7 anos tem anjo. Completou 8, está por tua conta. Queridos, quando você lembra da sua infância, o fato de você estar vivo hoje é porque você sabe que tinha anjo lá, né? Guardando você, livrando você de alguma maneira. E se eu der o microfone aqui, cada um tem uma história para contar. Fala: olha, eu não sei o que aconteceu, mas só pode ter sido algo sobrenatural para me livrar daquilo. Eu caí de 3 andares, eu conheço uma pessoa que caiu, né? E não teve um arranhão. O que aconteceu? Na minha história, eu não era criança, já era adulto, tinha anjo também na minha vida. Eu não sei explicar como é que um carro pode aparecer quase que na minha testa pela janela do meu e o meu carro nem amassar. Como é que alguém pega no volante do meu carro e faz a manobra correta, certinha, sem que eu permita propriamente, né? Simplesmente parece que alguém pegou o volante e conseguiu me livrar de um grande acidente. Quantos aqui tem uma história semelhante para contar? Você sabe o que era isso? Possivelmente. Deus envia anjos para nos guardar. Crianças têm os seus anjos, mas você acredita que você perde o seu anjo? Só porque você cresceu? Não estou falando do que chamam de anjo da guarda, embora são anjos e guardem você. Não, você precisa, e eu e você precisamos desses anjos. Hebreus capítulo 1 diz que nós temos. Versículo 14 diz assim: que todos os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Salmo 91 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Eu creio nisso. Há uma passagem sensacional em 2 Reis, no capítulo 6, que fala de Eliseu. E Eliseu está sendo ameaçado de morte, e um grande exército tomou conta da cidade. A matança vai ser grande, e ele vai ser levado ou capturado ou morto. 2 Reis 6, versículo 14, diz assim: carros fortes e tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço ou o servo de Eliseu, o homem de Deus, saiu e viu que as tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Um exército se acampou contra o profeta, e ele conseguiu ficar tranquilo e dizer assim: não temas, não tenha medo, porque tem algo que você não sabe, mas mais são os que estão conosco. Se aquele jovem não conseguiu perceber que era algo espiritual, talvez ele tenha pensado: será que Eliseu acha que a gente tem algum exército aqui? Nós não temos. Nada que se compare a isso. Não, ele não estava falando de um exército de homens. No verso 17, ele ora e faz o seguinte: ele pede: Senhor, abre os olhos para que ele possa enxergar. Eu acho que essa é uma oração que a gente deve fazer nessa noite. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Por que você não precisa ter medo? Porque você tem anjos. Deus tem guardado a sua vida de todas as maneiras.
Outro motivo porque você não precisa ter medo é que você tem autoridade em nome de Jesus. Amém? Você tem usado esse nome? Você não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ter medo de nada que o inimigo faça com você. Você não precisa ter medo de doenças, enfermidades ou até mesmo de um acidente. Porque no nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar. Todo espírito maligno tem que obedecer à voz de comando em fé que você dá nesse poderoso nome. Nós na igreja de Jacarepaguá aprendemos que nós não usamos o nome de Jesus como um amuleto, como apenas uma expressão religiosa, mas como aquilo que nos dá real autoridade sobre qualquer circunstância nesse mundo. Seja muito cuidadoso, porque quando você disser esse nome, algo grande vai acontecer. Muralhas vão ser quebradas, cadeias vão ser quebradas, portas serão abertas, gigantes vão cair, quando o povo de Deus abrir os lábios e declarar, em nome de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Rei, não há outro que se compare a Ele. Glória a Deus. Quantas coisas eu já vi, simplesmente pelo poder desse nome. Mas é só um nome, pastor. É tudo que Ele é no seu nome. E Ele nos deu. Deus nos deu esse nome, Ele te deu toda essa autoridade. Eu não gosto desse exemplo, mas ele é fácil da gente entender. É como se um bilionário te desse um cheque em branco, assinado. Em outras palavras, você tem toda a autoridade para usufruir de todos aqueles benefícios, o quanto você quiser, o nome dele está lá. Quando você usa o nome de Jesus, Deus está dizendo, então eu vou fazer. Alguém crê? Diga amém. E eu acho que esse é o último. Você não precisa ter medo, porque Deus está com você. Nós sabemos que Ele é todo poderoso, nós sabemos que Ele é por nós, mas quantos têm consciência de que Ele está contigo o tempo todo? Uma coisa é você visualizar Deus assentado num trono a seu favor. Outra coisa é você saber que quando você está lutando, Ele está ali do seu lado, lutando com você. Por trás, por diante, sobre você, à sua volta, por 24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os meses do ano, todos os anos do resto da sua vida, Ele está envolvendo você. A Bíblia registra Jesus dizendo, eis que eu estou convosco até o final. Vou pedir para os músicos subirem. Várias vezes você vai ler na Bíblia, pessoas que estavam com medo, e Deus dizia assim, não temas, e logo em seguida Ele dizia, eu estou com você. Não temas, porque eu estou com você. Jesus apresenta-se no início do livro de Mateus como Emanuel, que significa Deus presente conosco. Queridos, quando aquele que pode tudo está com você, você vai ter medo de quê? Você vai ter medo de quem? O salmista diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara para proteção e o teu cajado para provisão, para orientação, me consolam. Nada vai faltar. Deus quer que você saiba que hoje Ele está com você. E amanhã, pastor? Deixa eu te falar, o fato dele estar hoje já significa que ele vai estar amanhã. Você entende isso? O nosso Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deixa eu te falar, se eu soubesse, vamos supor que uma pessoa aqui na igreja que eu amo muito, que eu gosto muito, daqui a um mês, essa pessoa me passa a perna, essa pessoa me engana, me trai, me rouba, me faz tudo que você puder imaginar para destruir. Daqui a um mês. Imagina se eu soubesse disso hoje. Não aconteceu. Hoje ela está do meu lado, ela me ama. Eu não sei. Mas agora Deus me deu uma revelação e eu sei o que vai acontecer. Como é que você acha que eu vou olhar para ela? Ela vem me abraçar, mas
já sei o que você vai fazer. Não vem com essa não, porque eu já sei o que você é de verdade. O que você vai fazer lá na frente. Se nós soubéssemos o futuro uns dos outros, imagina como é que ia ser. Se você viesse falar comigo todo feliz e falar, não vem falar comigo não. Porque daqui a 3 anos e 27 dias, você vai pisar na bola feio. Imagina se você soubesse. Deus sabe. Deus sabe quem você vai ser amanhã, quem você vai ser no mês que vem, quem você vai ser daqui a 5 anos, o que você vai ter feito em todo esse tempo. E a Bíblia diz que Ele te salvou. E quando Ele te salvou, Ele te salvou. Então o fato dEle amar você hoje é para você ter certeza que Ele vai te amar amanhã. Você não precisa ter dúvida. Deus é por você, está com você, luta por você hoje. Então você pode ter certeza que Ele sempre vai fazer isso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé, eu vou ler para você.